Danilo. Ah, tá. A gente tava apurando, você me perguntou, o pessoal perguntou na chat sobre Danilo no Palmeiras. Começou a repercutir essa possibilidade nas redes sociais ontem. Vamos lá. Não, foi o Benja que deu essa notícia. Foi o Benja que deu Foi essa o notícia? Benja? Então tá, dando os créditos ao Benja aqui. O Palmeiras chegou a sondar essa contratação do Danilo, essa volta do Danilo, nas últimas semanas. O Palmeiras foi atrás, buscou informações, demonstrou interesse. Só que, e aí, essa possibilidade poderia avançar porque o Danilo tinha algumas questões em atraso com o Botafogo. Questão de, só até ler a mensagem da fonte, direito de imagem, algumas pendências, algumas dívidas com o Botafogo, que o Botafogo estava atrasando com o Danilo e outros jogadores do elenco. Então essa possibilidade chegou a ser cogitada, o Palmeiras foi atrás, demonstrou interesse, mas o Botafogo quitou parte dessas pendências com o Danilo e afastou a possibilidade dele sair do Glorioso agora. Como já explicamos aqui, Danilo fica no Botafogo por enquanto, Tá. até recusou a possibilidade de sair do Zenit, mas teve esse interesse do Palmeiras e o Botafogo acertou as pendências que tinha com o Danilo, ou parte dessas pendências, e afastou a possibilidade. Foi uma sondagem que o Palmeiras fez. Você tem a atualização disso, Bruno? E está repercutindo também agora, inclusive na entrevista que o João Castelo Branco fez com o Casimiro, a saída dele do United no final dessa temporada. Bom, respondendo do Danilo rapidamente, o Danilo, a informação que eu tenho é que fica no Botafogo, apesar do interesse, algumas consultas recentes. É um jogador que o Botafogo não abre mão e o Danilo também, nesse momento, prefere a permanência do Botafogo, porque, enfim, já pulou ali de clube em clube, quer se fortalecer e ter ali uma certa sequência. Então, o Danilo fica no Botafogo até segunda ordem. Sobre o Casimiro, eu sei que o Hernan também tem notícia, o João Castelo Branco também trouxe bastante notícia ontem. Enfim, a nossa equipe na Inglaterra acompanhando de perto a situação do Casimiro, que ontem o United confirma oficialmente que não renova, que não fica, termina a temporada e vai embora. Brasil, meus amigos, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol tudo é possível, mas é muito, muito improvável a volta do Casimiro ao Brasil depois do fim da temporada europeia, porque não passa pela cabeça dele hoje voltar ao Brasil, seja para o São Paulo, para o Flamengo, para o Palmeiras, enfim, Brasil não é opção. As opções mais viáveis a preferência dele é continuar na Europa, especialmente num grande clube. Tem mercado na Major League Soccer nos Estados Unidos. Já teve mais mercado na Arábia Saudita, só que a Arábia Saudita, e tenho dito frequentemente aqui, o olhar da Arábia Saudita agora é para jogadores mais jovens, caros ou baratos, tanto faz, mas jogadores jovens, com potencial, destaque, evolução, e o Casimiro está no outro estágio da carreira, continua um jogador acima da média, mas não faz mais parte hoje do perfil Arábia Saudita, tanto é que a Arábia Saudita hoje tem a vontade de não permanecer com o Kanté, não vai permanecer com o Fabinho, que vai voltar ou para a Europa, ou enfim, para outro clube, mas não permanece no Al Ittihad. Então o Casemiro não volta para o Brasil, quer a Europa, mas tem mercado nos Estados Unidos. É isso aí, torcedor do Verdão, as informações do Palmeiras desta sexta-feira. Pessoal aí da ESPN Brasil trazendo atualizações sobre o mercado da bola do Palmeiras. Um nome que foi ventilado e especulado, o do Danilo. Danilo, que está no Botafogo, é cria do Palmeiras. Ele saiu do Palmeiras, foi para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Lá ele teve uma lesão grave, uma lesão séria, mas se recuperou. Voltou para o futebol brasileiro, para o Botafogo. E conforme foi citado aí pelo pessoal da ESPN Brasil, né? O Danilo foi especulado no Palmeiras, mas o Botafogo já se acertou lá com o jogador. Se não me engano, o direito de imagem dele que estava atrasado lá dois meses. Mas o Botafogo já se acertou com o jogador e, pelo que a gente está acompanhando, ele vai continuar lá no Palmeiras, né? A informação de que o Benja, né, que deu essa informação de que ele estava acertado aí para voltar ao Palmeiras. O volante tinha acordo verbal com o Verdão, mas o Botafogo quitou aí a dívida de imagem no último momento e travou a negociação. Segundo informações do Benja, o Palmeiras esteve muito próximo de concretizar aí o retorno do volante Danilo nos últimos dias. O Benja trouxe aí essa informação da CNN. O jogador já tinha acordo verbal com o Verdão e só não voltou porque o Botafogo regularizou aí no último instante uma dívida de quase 2 meses de direito de imagens com o atleta. É um baita de um jogador, o Danilo, conhece muito bem o Palmeiras, é cria do Verdão. Seria um baita de um reforço para o Palmeiras, o Danilo. Aqui palavras, né, do Benja, ele falou:
Por muito pouco, o Danilo não voltou ao Palmeiras nesses últimos dias. O Botafogo já estava devendo quase 60 dias de direito de imagem e no último segundo o Botafogo depositou na conta do jogador o que estava atrasado. Sabe por quê? Porque o Danilo já estava verbalmente acertado com o Palmeiras. Palavras aí do Benjamin Bach, trazendo que ele trouxe nessa notícia e essa informação. Por pouco o Danilo não voltava e não acertava o seu retorno ao Palmeiras. Outro jogador que foi citado no vídeo, Casemiro, ele que vai sair do Manchester United, sua última temporada lá, e começa a surgir especulações. Será que ele vai voltar para o futebol brasileiro? Torcedores do Palmeiras já começam ali nas redes sociais a pedir o Casemiro no Verdão, mas conforme foi citado aí e muito bem detalhado pelo pessoal da ESPN Brasil, ele muito provavelmente não vai voltar para o futebol brasileiro. Ele que tem um contrato válido apenas até a metade desse ano e a renovação está descartada. Ontem saiu essa notícia, o volante que já foi especulado no Palmeiras, mas ele descartou aí retornar ao Brasil nesse momento, frustrando aí os planos dos clubes aqui no futebol brasileiro, que todos estão de olho no Casemiro, que é um baita de um jogador e seria reforço para qualquer time aqui no futebol brasileiro. Segundo informação do Fred Caldeira, da TNT Esportes, o jogador de 33 anos deseja seguir no futebol estrangeiro ao final do contrato, que será em julho desse ano. Ele que é titular na seleção brasileira, eu acredito que se ele voltasse para o futebol brasileiro aqui, para o Palmeiras, a questão ali da seleção brasileira seria melhor ainda para o Casemiro, apesar que ele já acredito que já tem ali uma vaga na Copa do Mundo, porque o Ancelotti conhece ele muito bem, mas uma volta aqui para o futebol brasileiro seria uma ótima escolha para o Casemiro, Tem 33 anos, ainda tem uns anos aí, de futebol para jogar em alto nível, joga em alto nível aí mais 2, 3 anos, mas segundo informações aí do Fred Caldeira, essa possibilidade, essa possível volta do Casemiro retornar ao futebol brasileiro está descartado porque ele quer seguir lá na Europa. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like, valeu e até o próximo vídeo.